Graças a Deus, nesta noite, meus queridos irmãos, eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta noite, eu quero trazer uma palavra para o nosso coração, que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que fala-se a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que lê e o que ouve a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Amados, sabemos que o apóstolo João, ele recebe uma palavra da parte do Senhor, do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, e aonde João, ele traz uma advertência para nós, de entender acerca da bem-aventurança. Ele começa a se expressar dizendo que bem-aventurados são aqueles que lê e o que ouve a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Querido, eu quero falar de duas coisas. Primeiro, feliz. Não existe felicidade se não ler a palavra de Deus. Não existe alegria se não examinar as Escrituras. A Bíblia diz em João 8,32: conhecerei a verdade vos libertarás. Percebe que existe uma multidão de pessoas sendo escravo, preso pelas forças de Satanás, porque não tem mais essa alegria de ler a palavra do Senhor, esse prazer de meditar na lei do Senhor. O salmista Davi diz que, Salmo 1 diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E antes tem o seu prazer na lei do Senhor, meditar dia e noite, pois será como ave plantada junto ao ribeiro, cuja folha não cai, e tudo o que fizer prosperará. Não existe alegria na vida de um ser humano se ele não procurar ler a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque são delas que testifica a vida eterna. Você diz: pastor, por que eu tenho que examinar e ler a palavra? A Bíblia diz, queridos, que passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Tudo o que está acontecendo na face da terra é o cumprimento desta profecia, é o cumprimento desta palavra. Quando João recebe esta palavra, ele traz uma alerta para nós, a igreja de Deus, de bem-aventurado é os que lê e o que ouve a palavra desta profecia. Por quê? Primeiro, que eu tenho que saber que uma das maiores profecias se chama as Escrituras Sagradas. Percebe que pessoas vão atrás de revelações, atrás de outros tipos de profecia. Não existe profecia se não estiver dentro da palavra de Deus, amado. Não existe profecia se não estiver acompanhado, louvado seja Deus, com a poderosa palavra de Deus. Todos os homens de Deus que foram tomados em profecia, eles sempre vieram apresentando o principal, que é a palavra de Deus. Por que eu tenho que estar atento? Porque está prestes de acontecer aquele grande dia do arrebatamento da igreja de Deus. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, se eu não estou enganado, diz: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com vós e vós comigo. Então a importância de estar atento à voz de Deus, à palavra do Senhor. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, querido, capítulo 22, versículo 10, ou versículo 11, se eu não estou enganado, até o 12, diz que o justo continue praticando a justiça, e que o santo continue se santificando, e quem é imundo continue na imundícia. Então percebe uma coisa, que virá recompensa, de conforme seja as suas obras, diante daquele grande dia. Então quando João traz esta profecia avisando para a igreja que o tempo está próximo, nós podemos entender
que qualquer hora a última trombeta vai tocar, mano. O apóstolo João diz, numa das suas cartas, 1 João, capítulo 2, versículo 18, se eu não estou enganado. Diz a Bíblia, filhinho, já é as últimas horas. A igreja precisa entender que está chegando a hora de eu ficar atento à voz da última trombeta. Então vai acontecer o arrebatamento da igreja do Senhor. Percebe muitas pessoas buscando revelações, buscando até mesmo atrás de profecia. Mas quando nós passamos a estudar a Bíblia, nós vamos descobrir que uma das maiores profecias que está acontecendo, e umas que não sempre vai acontecer, se chama a palavra de Deus. Sem a palavra não tem revelação, sem a palavra não tem profecia. Mas todas as profecias que foram faladas através dos homens de Deus, através dos homens santos de Deus que passaram, através da revelação da Bíblia, todas estão se cumprindo. Percebe uma coisa, querido, que Jesus disse que se juntaria nações contra nação, reino contra reino, e haveria terremotos e fomes, guerras, e isso nós observamos, estamos vendo. Só não acredita quem não quer. Mas Jesus, ele está voltando, e ele vem buscar uma igreja comprada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eu não sei o que é que você tem examinado, porque o meu conselho nesta noite é: examinai as escrituras, a palavra de Deus, porque são delas que testifica para a vida eterna. São elas que vai te dar a direção certa para que você possa estar atento e com a volta do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite eu quero que você guarde esta palavra e venha entender que o Senhor Jesus está voltando. Guarde esta palavra desta noite. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que Deus é fiel para nos dar força e graça no mundo das aflições, no meio dessas guerras espirituais que passamos. Que você possa guardar esta palavra e o nome do Senhor venha ser glorificado em nome de Jesus.